Prezados amigos do canal Professor Rico Guimarães, espaço de desalienação popular. Caso Marielle Franco está chegando ao fim. Esse é o tema que eu vou apresentar aqui neste vídeo, dando continuidade a um vídeo introdutório que eu apresentei aqui no canal ontem. Nós precisamos discutir de maneira muito assertiva e com especial atenção o caso Marielle Franco, que é uma questão de justiça, e sem justiça não há democracia. É um vídeo polêmico e eu peço encarecida e respeitosamente que você assista até o final, para que de maneira didática eu possa passar os principais pontos do processo que finalmente está chegando ao fim, e para que você também tenha uma substância de conhecimento suficiente para poder comentar sobre o caso. Antes eu vou pedir para você que já é inscrito no canal, que dê um like no vídeo para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Bem, ontem eu fiz um vídeo falando sobre o caso Marielle Franco. Nós conseguimos uma vitória na justiça. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça deu parecer favorável ao Ministério Público do Rio de Janeiro, referendando decisão já efetuada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no sentido de obrigar que a Google forneça dados privados de usuários. E a Google já falou que vai recorrer ao STF, é um direito da empresa, mas o importante é que a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça agiu em consonância com o bom senso, uma vez que é necessário, após esse parecer favorável ao que foi pedido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que possa se usar todos os mecanismos no sentido de achar os assassinos de Marielle Franco, e não só isso, principalmente o mandante, ou seja, o mentor intelectual do fato delituoso, tá certo? Então, é importante salientar que a vitória do Ministério Público do Rio de Janeiro no STJ foi de 8 votos favoráveis a 1 contra. Então foi uma vitória esmagadora, e existe um conflito entre o princípio que preserva a intimidade das pessoas e o princípio da supremacia do interesse público. E nesse caso em específico, em consonância com o Estado Democrático de Direito, o interesse público tem peso maior, uma vez que a Google terá que mostrar os usuários que de alguma forma pesquisaram sobre a Marielle Franco nos 5 dias que antecederam o crime, que a vitimou. E nesse processo, obviamente, que existirá um bom senso. Nem todos que vão ser chamados serão apontados como culpados. Na verdade, nesse processo, junto a outras evidências do conjunto probatório que forma a instrução criminal do processo, facilmente se chegará às pessoas que realmente estão comprometidas com o caso Marielle. Então, não tem que se preocupar, tá certo? Os dados que deverão ser fornecidos pela Google, exigidos no parecer do Ministério Público junto ao STJ, são dados de geolocalização e também histórico de buscas de usuários na Google nos 5 dias que antecederam o crime, tá certo? E aí esses usuários, obviamente, serão chamados a depor, tá? No que concerne a geolocalização, tem que ficar importante, para todos, o seguinte, que a geolocalização também só levará em conta os 5 dias que antecederam o crime. O que significa isso, gente? É que a Google terá que fornecer, através
da geolocalização do automóvel envolvido no crime, que vitimou Marielle Franco. Tá? Quais pessoas entraram nesse carro e que usaram o celular dentro dele? Porque as câmeras que registraram o crime, né, elas identificaram o uso de celulares minutos antes da consumação do fato criminoso. Quer dizer, já lá na espera do carro, no evento da Casa das Pretas em que a Marielle estava, né, a câmera daquela rua já identificou o uso de celulares dentro do carro que estava estacionado ali, parado, esperando a saída da Marielle. Então, através da certeza de que celulares foram usados dentro do carro onde estavam os assassinos de Marielle Franco, o que o Ministério Público quer da Google? Que ela forneça os dados de geolocalização dessas pessoas que estavam dentro do carro. E não somente isso. Num processo de 5 dias, ou seja, num ínterim de 5 dias que antecederam o crime, todas as pessoas que entraram nesse carro, mesmo as inocentes, porque as inocentes, obviamente, vai ser identificado que elas não têm nada a ver com isso. Claro que pessoas inocentes podem ter entrado no carro, mas dentro do processo de geolocalização, no dia do crime, vão identificar quais IPs estavam ativos em celulares dentro do carro. E é isso que a investigação quer. Então não tem muito o que reclamar no que concerne a privacidade das pessoas. Pessoas inocentes serão chamadas, vai existir um choque de informações e essas pessoas inocentes, após esclarecimentos, serão liberadas. Então no processo de oitiva, vão ser, no caso, esclarecidos pontos. E pessoas também que estão relacionadas direta e indiretamente com o crime serão chamadas e identificadas. E aí que está o fato mais importante. Pela geolocalização, os IPs dos celulares que foram usados dentro do carro nos últimos 5 dias antes do crime serão rastreados e vai saber que pessoas que estavam usando celulares dentro do carro, tanto nos dias que antecederam o crime, como no dia do crime, e mais precisamente no momento do crime. Então as 3 pessoas que estavam dentro do carro, das quais 2 já foram identificadas até segunda ordem, no caso Rony Lessa e Elcio de Queiroz, certo? Mas a terceira pessoa que não foi identificada, essas pessoas, certo? Elas serão achadas quando for identificado que os celulares que foram utilizados dentro do carro, sejam eles quais foram, certo? Esses celulares, eles têm IP e têm os seus proprietários. A terceira pessoa que estava utilizando um celular, esse celular tem um IP, e através da geolocalização pedida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, vai se identificar que pessoa que estava mexendo no celular dentro do carro. Por isso que é a chave clara para elucidar o fato delituoso, ou seja, para que o processo da Marielle finalmente chegue ao fim. Ok? No que concerne às buscas, como é que vai ser feito o rastreamento? Pessoas que, através de palavras-chave, buscaram informações sobre a Marielle. E aí, é claro, não vão ser... O Google não vai fornecer todas as pessoas que só buscaram Marielle Franco nos 5 dias que antecederam ao crime. Porque tem muitas pessoas que conhecem, no caso, que conhecem, naquela época conheciam a Marielle, né? Tinham pessoas ali que militavam junto com ela e tal, que não tem nada a ver com a história, que devem ter pesquisado sobre ela no dia. Pessoas do evento da Casa das Pretas que devem ter pesquisado sobre a Marielle para poder fazer perguntas a ela, para discutir questões importantes em relação ao que estava sendo debatido. Vai haver, na verdade, uma análise do histórico, ou seja, só serão chamadas para depor pessoas em que, após o rastreamento do histórico de buscas da Google, tá, pesquisaram uma série de palavras-chave, uma atrás da outra, num ínterim de tempo curto. Tá? Então, quais foram as palavras-chave? Eu tenho aqui Marielle Franco, vereadora Marielle, agenda Marielle, agenda vereadora Marielle, ou algo próximo disso, Casa das Pretas, o local onde teve o evento, em que Marielle participou, horas antes do crime.
que foi o seu homicídio, certo? Rua dos Inválidos e Rua dos Inválidos 112, que é o endereço da Casa das Pretas, local onde existiu um evento lá que a Marielle participou antes de ser assassinada. Entenderam? Só serão rastreados os cidadãos que pesquisaram essas palavras-chave, todas elas numa sequência. A ordem dos fatores não altera o produto, não importa em que ordem. Mas os cidadãos que, no mesmo histórico de buscas, em minutos, pesquisaram, independentemente da ordem, essas palavras-chave que eu citei. Entenderam? Porque como é que o cidadão vai pesquisar ao mesmo tempo? Vereadora Marielle Franco, Casa das Pretas, Rua dos Inválidos 112, claro que por uma coincidência do destino, um cidadão ou outro querendo ir, por exemplo, à Casa das Pretas para prestigiar o evento da Marielle, pode ter feito esse conjunto de pesquisas. Mas quando esse cidadão for chamado para depor, vai ficar muito claro que esse cidadão é inocente. Mas no bojo de pessoas que serão chamadas, algumas estão comprometidas com o fato. E é essas que têm que ser identificadas. Tá certo? Agora, é importante salientar alguns pontos para encerrar o vídeo. O nosso canal foi pioneiro em apresentar a possibilidade de Carlos Bolsonaro ter sido o mentor intelectual do homicídio de Marielle Franco e seu motorista. Certo? Então, nosso canal foi o primeiro a falar sobre isso em outubro do ano passado, 10 meses atrás. Foi o primeiro canal que apresentou a possibilidade da mentoria intelectual do homicídio de Marielle Franco vir de Carlos Bolsonaro. Tá? A mentoria intelectual do assassinato de Marielle Franco, que por consequência vitimou também o seu motorista, infelizmente. Ok? E aí eu destaquei alguns pontos nesse processo de vídeos sobre a Marielle. A amizade de uma década entre Rony Lessa, um dos executores do fato que vitimou Marielle Franco, com Carlos Bolsonaro, uma amizade de confidência, né, de famílias muito próximas, principalmente o Carlos. O Rony Lessa era muito próximo do Carlos Bolsonaro, uma amizade de uma década, certo? O iter criminis, que é o caminho do crime, que é um conceito jurídico penal, eu apresentei o caminho do crime, né, que é o chamado iter criminis, tem 4 etapas, tá? Cogitação, preparação, execução e consumação do crime. Ok? Às vezes o crime pode não ser consumado. Só existe a execução, mas não há a consumação. Mas o crime de tentativa de homicídio, por exemplo, é um crime. E não deixa de ser crime, porque não houve a consumação do fato. Então tem casos em que basta a execução do crime, mesmo não existindo a consumação, para existir algum tipo de crime. Certo? Mas nesse caso houve a consumação porque o homicídio foi efetuado. E eu mostrei que o que vai culpabilizar Carlos Bolsonaro é o liame jurídico entre a cogitação e as outras etapas do crime. Preparação, execução e consumação. O que é o liame? O vínculo. Ele tinha uma amizade com o Rony Lessa. Já tinha externado várias vezes o desejo, né, de resolver as questões que ele tinha com a Marielle Franco. A dúvida é se o Carlos Bolsonaro, de fato, não só cogitou, como deu a ordem para os atos preparatórios, os atos executórios e a consumação do crime, ou se ele apenas cogitou e o Rony Lessa, sem a ordem dele, tomou as dores e efetuou o crime. Eu falo Carlos Bolsonaro porque ele eliminou provas. Eliminou notebook, eliminou computador, alterou o arquivo das conversas, da portaria do condomínio Vivendas da Barra, onde morava o seu pai, certo? Ele alterou aquilo e teve comportamentos estranhos no ínterim que antecedeu o crime e meses depois também, tá certo? Agora a pergunta que eu faço a vocês, quem era a terceira pessoa do carro? Vamos dizer que o Carlos Bolsonaro ele não foi um mentor intelectual, ainda que indiretamente tenha participado porque é ligado ao escritório do crime. Então quem foi que deu a ordem, deu o comando? Porque ligado à família Bolsonaro é. Não adianta o delegado do caso dizer que não. Está sendo ameaçado. E também Bolsonaro quer intervir no Ministério Público do Rio de Janeiro. As ações contra o Wilson Witzel hoje corroboram o que eu estou dizendo. Porque o Wilson Witzel estava usando o Ministério Público contra a família Bolsonaro. Agora o Bolsonaro quer intervir com gente dele dentro do Ministério Público. Isso não pode acontecer
para que esse crime seja elucidado o mais rápido possível e que a memória de Marielle seja vingada. Ok, gente? É um ato de utilidade pública vocês compartilharem este vídeo. Um abraço a todos.